Para onde que vai a alma do ímpio? Acompanhe comigo. Para o que morreu sem Cristo vai ressuscitar só na segunda ressurreição, para comparecer diante do juízo final, o trono branco. E depois daqui, para onde vai a alma do que morre sem Cristo? Jesus. Vai para o lago de... Aonde já estarão quem? A serpente, a besta e o falso profeta. E fala da segunda morte. Nós não passaremos, né? Não provaremos, graças a Deus, a segunda morte. Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida aqui? Doutor, quando Jesus ressuscitou, ele desceu em espírito lá no Hades para levar com ele os cativos que estavam cativos. Sim, ele desceu. Direto para o terceiro céu. A Bíblia fala que ele desceu as partes mais. Sim. Então, que parte que ele desceu? Para onde que ele foi? Lá, ele foi na região dos mortos, no Seol ou no Hades. E ele pregou uma mensagem, como a de Jeremias, de caráter duplo. Uma para os salvos e outra para os perdidos. Vamos ver que mensagem foi esta. Depois da ressurreição de Jesus, antes de Jesus morrer por nós, ele prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16, 18. Ele diz: tu és Pedro, Petros, apenas um fragmento, e sobre esta pedra, Petra, que sou eu, edificarei a minha, de forma que as portas do inferno não prevalecem ou não prevalecerão? Não prevalecerão contra a minha igreja. Muito bem, isto mostra que os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, não mais descerão ao Hades. Isto é, a divisão reservada ali para os justos. O texto em apreço indica o quê? Indica futuridade, em relação à ocasião em que foi proferido por Jesus. A mudança ocorreu, preste bastante atenção. A mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do Senhor, pastor Carlos. Pois ele disse ao ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Sobre o assunto, diz o apóstolo Paulo: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Efésios 4, 8 e 9. Entende-se, pois, que Jesus, ao ressuscitar, levou para o céu os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão, conforme ele prometeu em Lucas 16, 22. Muitos desses crentes, Jesus os ressuscitou por ocasião de sua morte. Então, muitos crentes que estavam lá foram ressuscitados por ocasião da morte de Jesus. Muito bem, a Bíblia fala isso. Esperando a promessa, né? Certamente para que se cumprisse o tipo prefigurado na festa das primícias, conforme Levítico 23, do 9 ao 11, que profeticamente falava da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 20 e 23. Nesta havia pluralidade. O texto bíblico fala de molho ou feixe. Então não é nada individual, é mais coletivo, molho ou feixe. Logo, no seu cumprimento deveria haver também pluralidade, e houve, conforme vemos em Mateus 27, 52, 53. Vamos ler, para corroborarmos o que eu estou dizendo sobre esta pluralidade que fala do feixe do molho na ressurreição de Jesus. Mateus 27, 52, 53. E abriram seus sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa
e apareceram a muitos. E apareceram a? Então, quando os sepulcros foram abertos, muitos santos ressuscitaram por ocasião da morte de Jesus, cumprindo o que já estava prefigurado lá em Levítico 23, do 9 ao 11. Amém? A obra redentora de Jesus no Calvário afetou não só os vivos, mas também os mortos que dormiam no Senhor. Seol. No Antigo Testamento, esta palavra designava o lugar para onde eram enviadas as almas dos mortos. Números 16:30, Salmos 9:17. É o equivalente do vocábulo grego Hades, mundo invisível. Em algumas versões, a referida palavra é traduzida erradamente por abismo, sepultura ou inferno, como eu já expliquei aqui. A maioria das Bíblias evitam tais erros, limitando-se a transliterar o vocábulo no original. Das diversas passagens, infere-se que neste mundo subterrâneo ficavam tanto as almas dos justos quanto as dos injustos. Haja vista o caso do rico e Lázaro. Quando de seu ministério no Hades, o Senhor Jesus pregou em espírito em prisão. Então ele desceu até as partes mais baixas, mais inferiores. Então ele desceu ao Hades, ao céu, e pregou aos espíritos que estavam todos estavam presos. O Senhor Jesus pregou em espírito, em espíritos em prisão, esperanças aos que morreram na... Qual foi a mensagem de Jesus para os que morreram na fé? Mensagem de esperança. Muito bem. E para os que morreram sem Cristo? E conscientização do eterno castigo dos que viveram em seus delitos e ofensas, segundo Pedro, 1 de Pedro 3, do 18 ao 20. Depois, o Cristo levou o cativo o cativeiro, ou seja, transferiu as almas dos bons para o céu, onde permanecerão até o arrebatamento da... E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, de maneira que os que morreram com Cristo e em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com os mortos ressuscitados nas nuvens, depois todos nós com Jesus nos ares, e assim estaremos para todos sempre com Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Porque você também fará parte. Hades, eu falei do céu, agora eu vou falar do Hades. Do grego Aides, invisível lugar dos mortos. Então Hades significa invisível, reporta-se ao lugar dos mortos. Na mitologia grega, era o deus do submundo, filho de Cronos, dominava a região para onde iam os mortos. Com o passar dos tempos, o nome passou a ser sinônimo de inferno, e assim é compreendido pelos escritores do Novo Testamento. Está lá em Mateus 11:23, Lucas 10:15 e 16:23. Na Septuaginta, que é a versão dos 70, que é a tradução do grego para o latim, tal palavra é usada como sinônimo do vocábulo hebraico céu. Seio de Abraão. O que significa seio de Abraão? Do grego é kolpon, Abraão, designação que os judeus do tempo de Cristo davam ao lugar, provavelmente no centro da terra, para onde eram enviadas as almas dos justos. Nesse local de delícias, separado do Hades por um grande abismo, ficariam até a ressurreição de Cristo. Nessa ocasião, o paraíso foi esvaziado, sendo seus habitantes transferidos pelo Senhor à destra de Deus, onde permanecerão até o arrebatamento da igreja, quando voltarão gloriosa e incorruptivelmente aos seus corpos
para unir-se à igreja numa santa e eterna assembleia. Glória a Deus. Então haverá uma santa e eterna assembleia nas nuvens, que será a junção, o ajuntamento dos mortos ressuscitados com os vivos arrebatados e transformados, e ali nos ares haverá uma santa e eterna assembleia, quando Jesus estabelecerá nos ares, escatologicamente falando, o tribunal de Cristo, que terá a função de julgar as obras dos santos praticadas por meio do corpo aqui na terra, ou bem ou mal. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Inferno, vamos ver o que significa inferno. Do grego Seol, do latim Hades, e do hebraico Seol, do latim, do grego Hades, do latim infernos, lugar que fica sob, debaixo da terra, lugar de suplícios, penas e açoites. Criado por quem? O inferno foi criado por quem? Com qual finalidade? Para o diabo e seus? O homem que é bobo, e no Maria Esmeraldina, de ir para o inferno. O inferno foi criado para o homem, foi? Para o diabo e seus? O homem que é bobo e idiota de ir para o inferno. Vai se quiser, mas não foi criado para o homem. Amém? Quando eu falo homem, falo no sentido genérico, englobando os dois sexos. Inicialmente, criado por Deus, inicialmente para lançar os anjos rebeldes, e depois a fim de custodiar as almas dos iníquos, até que se instaure o juízo final. O inferno é apenas um lugar intermediário. O inferno, sim. Dali os ímpios hão de ressurgirem para comparecerem no juízo final e serem julgados, condenados e, em seguida, lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, segundo Apocalipse 20, do 11 ao 15. E eu encerro esta primeira parte, a parte A deste tema, o estado intermediário dos mortos, trazendo aqui algumas características do inferno, algumas verdades no que tange o inferno. Eis algumas verdades bíblicas no que tange ao inferno. Você vai aprender coisas que talvez você não aprendeu durante toda a sua vida. Primeira verdade: o inferno foi criado por quê? Por Deus. Por Deus. Então não foi criado pelo diabo, não. Então quem tem a chave da morte do inferno? Jesus. O diabo é tão miserável, é tão desgraçado, que nem a chave da casa dele ele tem. Está nas mãos de quem? De Cristo. Foi criado por Deus. Mateus 25, 41. Segunda verdade: o seu mandatário é quem? Quem manda no inferno? Deus. É o próprio Deus. Terceira: não propriamente a habitação dos demônios, como se pensa, mas o lugar de reclusão das almas impiedosas e de parte dos anjos caídos. Quarta verdade: nada tem a ver com o purgatório. O inferno, sim, é um lugar intermediário, porém não tem nada a ver com o purgatório, porque purgatório não existe. Lá em Hebreus 9, 27 nos diz que quanto ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vindo o juiz. Aqui descarta qualquer ideia de reencarnação ou de transmigração de alma. Quinta verdade: o mesmo inferno haverá de ser lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, 14. Sexta: o inferno é o antítese do céu. É totalmente o oposto, o contrário. Primeiro, o céu fica para e o inferno. O céu é um lugar de delícias, e o inferno é totalmente o contrário, o oposto, né? É o antagônico do céu, o avesso, o hostil. Sétima verdade: Cristo prometeu fazer a sua igreja triunfar sobre o inferno. Oitava verdade: no inferno a vida consciente e sofrimento é eterno. Mateus 10, 28. Nona verdade: Deus tem poder de matar o corpo e lançar a alma no Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Nona: a indisciplina dos nossos membros pode ser causa de condenação do corpo ao inferno. Deus quer só o coração? Ele é açougueiro?
Ele quer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso. Então, o nosso templo, que é a morada do Espírito Santo, tem que estar limpo ou sujo? 10ª verdade: não há escape do inferno para o impenitente. Mateus 23:23. 11ª verdade: o inferno será um lugar de sofrimento eterno e de eterna separação do Salvador. Mateus 13:42, 49, 50, 25, 41. E aqui Geena ou Geina, mas eu vou deixar para a próxima aula. Nós vamos encerrar por aqui. Nós teremos aí uma reunião com os dirigentes. E na segunda-feira que vem, nós estaremos aqui para estudarmos a parte B do tema: o estado intermediário dos mortos. Amém?